Você sabe a história e algumas características do Egito? Não? Então se você não sabe, nesse vídeo eu vou te mostrar. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Região: Rio Nilo e os primórdios do Egito. Localizado no norte da África, nasceu e floresceu o Egito, a terra dos místicos faraós e da eterna e última rainha egípcia, Cleópatra VII. Região desértica e com clima agressivo e desafiador, mas que já possuía um fator que ainda hoje em dia favorece o estabelecimento humano na região: o poderoso Rio Nilo. O estabelecimento humano na região abençoada pelo Rio Nilo, simplesmente o mais extenso rio do planeta, ocorreu há centenas de milhares de anos e, diferentemente dos rios mesopotâmicos, Tigres e Eufrates, que possuíam enchentes imprevisíveis e muitas vezes terríveis, o Rio Nilo era um rio de ciclos constantes e fácil controle. Com a facilidade de permanência e abundância proporcionada pelo rio para a prática de agricultura e do pastoreio, os egípcios conseguiram se organizar criando subdivisões administrativas chamadas de nomos, que quer dizer povoados. Cada nomo era chefiado por um monarca. Nessa época, os egípcios ainda não formavam uma civilização unificada, mas um conglomerado de nomos que compartilhava a mesma cultura. Unificação do Egito, Menes e o nascimento da nação. Por volta do ano de 3200 a.C., um líder político chamado Menes, ou Namer, ou Men, ou ainda Meni, conseguiu a façanha de unificar o Alto e o Baixo Egito numa só nação, dando início ao período faraônico, no qual o próprio se transformou, sob a proteção divina, no primeiro faraó. Os registros históricos que marcam esse importante momento de unificação da civilização egípcia se encontram numa paleta encontrada no sítio arqueológico de Hieracómpolis. Trata-se de um monumento de apenas 63 centímetros de altura, mas extremamente simbólico e divisor de eras para o povo egípcio. A paleta, em xisto verde, está decorada na frente e atrás. As cenas encontram-se distribuídas em 3 registros sobrepostos. No alto, 2 cabeças de vaca simbolizaram a deusa Hathor, divindade cósmica cujo nome significa morada de Horus. Por ser a principal designação do faraó, o rei, representado no monumento, coloca-se assim sob uma proteção divina e celeste. O anúncio da unificação das 2 partes do território egípcio é feito de maneira simples e clara. Na frente, o soberano usa a coroa branca do Alto Egito. Nas costas, usava a coroa vermelha do Baixo Egito. É o primeiro faraó a reinar sobre o Sul e o Norte. O Egito dinástico entra na história. O Alto Egito e o Baixo Egito. Termos aparentemente simples, não? Mas causadores de alguma confusão. O Rio Nilo tem sua foz ao norte, no Mar Mediterrâneo, descendo para o interior do continente africano, e quanto mais ao sul, maior o relevo do solo, inclusive com pequenas montanhas. Por isso, o Alto Egito tem esse nome. A parte mais próxima do Mediterrâneo é marcada por planícies, diferentemente da mais afastada, que se caracteriza pela elevação do solo. Isto é, Alto Egito, por conta da elevação do solo, encontra-se na parte sul do país, e o Baixo Egito se encontra ao norte devido à sua planície. A política do Egito Antigo. Extremamente centralizada, a política dos egípcios era profundamente simbolizada pelo poder faraônico. O faraó, que era considerado um deus vivo, mantinha-se no poder e governava devido ao poder teocrático, visto o abrangente caráter religioso de sua sociedade. O título de faraó, deixando de lado a sua suposta parte divina, era o equivalente ao status rei. Portanto, o Egito Antigo era caracterizado como uma monarquia. Pelo seu forte caráter religioso, também se tem a teocracia como marca distintiva, que é quando a religião intervém diretamente na política estatal. De acordo com os registros históricos conhecidos, o Egito Antigo teria sido governado por 404 faraós distribuídos em 31 dinastias, o suficiente para durar impressionantes milênios.
Antigo, Médio e Novo Império. Antigo Império, 3200 a 2300 a.C. Após a sua unificação sob a liderança do faraó Menes, a capital do Egito passou a ser Tinis e posteriormente Mênfis, atualmente região do Cairo, a capital do Egito moderno. Esse período ficou marcado por uma relativa estabilidade duradoura e construções mais imponentes. A população egípcia era obrigada ao trabalho e, sem sombra de dúvida, o mais importante exemplo fica no complexo de Gizé, sendo as impressionantes pirâmides de Quéops, Quefren e Miquérios. Atualmente, é uma das 7 maravilhas do mundo ainda existente e são protegidas pela grande esfinge de Gizé. O Antigo Império entrou em declínio por volta de 2300 a.C., quando as cheias do rio Nilo diminuíram, destabilizando a vital agricultura. Fome, peste e revoltas internas e externas contribuíram para seu fim. Os monarcas, durante essa fase, tiveram expressivos aumentos de poder, diminuindo a força do faraó. Médio Império, de 2000 a 1580 a.C. Sob a liderança do faraó Mentuhotep II, os monarcas foram derrotados e o poder faraônico restabelecido com grande força. Contudo, parte da pobreza continuou desafiando o faraó em busca da descentralização do poder imperial. A servidão coletiva foi restabelecida, proporcionando grandes obras hidráulicas. Durante esse período, por volta de 1800 a.C., os hebreus começaram a chegar ao Egito, passando a trabalhar nas mais diferentes atividades e pagando impostos. Porém, contudo, eles viraram escravos. O Médio Império entrou em declínio com a invasão dos Hicsos, que dominaram o Egito por quase 2 séculos. O exército Hicso era muito mais avançado, versátil e tecnológico, contando com armamento de melhor qualidade, cavalaria em larga escala e carros de guerra, que eram carroças puxadas por cavalos. O Novo Império, que foi de 1580 até 525 a.C. Os egípcios aprenderam as técnicas Hicssas e mudaram sua forma de guerrear, conseguindo por fim expulsar os invasores. O faraó Amoses I fez da cidade de Tebas a nova capital. O Novo Império representou o auge do Império Egípcio, tendo faraós famosos e guerreiros como Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. As fronteiras do Egito Antigo se expandiram até a atual Síria, ao norte e ao sul até o Sudão. Além das guerras, Ramsés também ordenou as construções do magnífico Templo do Sol Abu Simbel. Seria neste tempo que ocorreu a escravidão e fuga dos hebreus do Egito, em direção à Terra Prometida. Porém, as diferentes datas e controvérsias impossibilitam um apontamento mais detalhado. O Novo Império encontrou seu fim nas espadas e lanças dos ferozes assírios, tendo o Egito posteriormente passado para o domínio persa, macedônico e romano. A conquista macedônica se deu pela liderança de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história. A principal atividade econômica era a agricultura. A imensa produção de cereais possibilitou o comércio com outros povos para aquisição de mercadorias inexistentes ou de baixa qualidade na região. O Egito era administrado de acordo com o modo de produção asiático, embora se encontrasse no continente africano. Neste modo de produção, que incita à desigualdade social, o Estado é o dono absolutamente de todos os bens da sociedade, incluindo casas, comida, ferramentas e até roupas, e os distribui de acordo com a sua vontade. Igualmente como a Mesopotâmia, a sociedade egípcia era caracterizada por ser estamental, ou seja, cada egípcio desempenhava uma função que havia sido herdada dos seus antepassados e que seriam igualmente transmitidas aos seus descendentes. No topo da hierarquia social se encontrava o faraó, sacerdote e nobreza. Na parte intermediária, os escribas, militares, comerciantes e talvez artesãos. A parte mais baixa era composta pelos camponeses e escravos. Importante ressaltar o baixo número de escravos no Egito Antigo. Um mito muito noticiado é a construção das pirâmides por escravos,
quando na verdade foram construídas pelos trabalhadores remunerados. Povos que usaram escravos em larga escala foram os gregos e os romanos. Um fato curioso é que no Egito houve a primeira greve registrada na história, tendo ocorrido durante o reinado do faraó Ramsés III, de 1187 a 1156 a.C., durante o Novo Império. A religião. Eles eram politeístas, acreditando em uma infinidade de deuses antroposomórficos, mistura de homem e mulheres com animais. Ao longo do tempo, deuses e deuses ganharam ou perderam influência sobre os egípcios. Entre os deuses mais famosos encontram-se Osíris, Ísis, Hathor, Horus, Sete e Anubis. Outro importante aspecto da religiosidade egípcia era a crença na vida após a morte. Homens, mulheres e animais eram mumificados em um ritual de preparação para a reencarnação. A mumificação deu aos egípcios um amplo conhecimento sobre a anatomia humana, possibilitando um grande acúmulo de estudos médicos e até cosméticos. As maquiagens, muito além de embelezar, tinham a função de proteger e cuidar da pele. Salve clã, aqui quem fala é o Yohanan. E galera, muito obrigado por chegar mais um final de vídeo. Galera, esse foi meu primeiro vídeo longa-metragem e eu espero que, se vocês gostarem, eu possa trazer mais. E a questão da religião eu vou deixar para outro vídeo. E galera, eu não poderia deixar de falar do servidor do Baby, o Baby Society. Vai estar aí na descrição, vai estar meu Twitter e vai estar a ficha técnica da minha equipe aí. Então acho que é isso, galera. Valeu, falou e fui!